Meu nome é Carolina Mendes, tenho 34 anos, nascida e criada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Cresci em uma casa simples, dessas com azulejo antigo na cozinha e cheiro de café fresco logo cedo. Nossa família sempre foi muito unida, mas havia uma figura que era o coração de tudo, minha avó Lourdes. Uma mulher de fé inabalável, daquelas que benziam os netos com um galho de arruda atrás da orelha e sabiam rezar para quebrar mal-olhado. Ela faleceu em 2017, aos 82 anos. Morreu dormindo, como dizia que queria. Seu velório foi cheio de emoção, mas também de uma estranha paz, como se todos soubéssemos que ela estava indo para um lugar melhor. O que eu nunca esperei é que, 4 anos depois, ela voltaria. Pelo menos, foi isso que senti na pele, na alma, na noite mais estranha e espiritualmente intensa da minha vida. Era uma sexta-feira de maio, como hoje. Eu estava morando sozinha em um apartamento pequeno no bairro São Mateus. Trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística e levava uma vida bem rotineira. Acordava cedo, pegava o ônibus 530, chegava em casa por volta das 18 horas, jantava qualquer coisa e ligava a TV para passar o tempo. Naquela noite, eu estava especialmente cansada. Algo no ar parecia denso, como se o mundo estivesse mais pesado. Senti uma pressão estranha na cabeça, mas ignorei. Fui deitar cedo, por volta das 21h30. Me lembro de ter fechado as cortinas, deixado uma luz fraquinha do abajur acesa, coisa que raramente fazia, e me coberto até o pescoço. Estava frio. O sono veio rápido, mas foi interrompido por um barulho sutil, como um sussurro vindo da sala. Na hora pensei que fosse coisa da minha cabeça ou barulho do vizinho. Virei pro lado e tentei dormir de novo. Mas aí veio de novo. Mais claro. Mais forte. Carolina. A voz. Aquela voz. Eu não posso explicar como soube, mas era a voz da minha avó. Do jeitinho que ela me chamava quando eu era criança e tinha medo de dormir sozinha. Levantei de supetão, com o coração disparado. A luz do abajur piscou uma vez e depois apagou completamente. O silêncio era tão profundo que parecia um vácuo. Fiquei sentada na cama, completamente alerta, tentando encontrar uma explicação lógica. Foi sonho, pensei. Foi só um sonho. Mas eu estava acordada. Eu sabia disso. Levantei e fui até a sala. Tudo normal. Janela fechada, porta trancada. Mas o cheiro. Um cheiro forte de lavanda e sabão de cocô pairava no ar. O mesmo cheiro que minha avó exalava quando me abraçava. Comecei a tremer. Foi quando ouvi de novo. Carolina, minha filha. Dessa vez, a voz veio do corredor, perto do meu quarto. Não gritada, não fantasmagórica. Era doce, cheia de amor, mas nitidamente real. Fui até lá devagar, o chão gelado sob meus pés. Quando cheguei na porta do quarto, parei. Ela estava ali. Não como um vulto. Não como uma alucinação. Minha avó estava ali em pé, com o mesmo vestido florido que ela usava nos almoços de domingo. Os cabelos brancos presos num coque frouxo, a mesma expressão de serenidade no rosto. Por um segundo, pensei que ia desmaiar. Mas ao invés de medo, senti um calor imenso me preencher. Ela sorriu para mim. E aí falou, com mais clareza do que nunca. Você precisa cuidar da sua alma, menina. Tá se perdendo de você mesma. Eu queria correr, abraçá-la, dizer o quanto sentia falta dela, mas meu corpo ficou imóvel. Senti as lágrimas caindo, mas não conseguia falar. Ela estendeu a mão, quase como se fosse me tocar, mas antes disso acontecer, desapareceu. Assim. Como se nunca tivesse estado ali. Passei o resto da noite acordada, com as luzes acesas. Pela manhã, fui direto para a casa da minha mãe. Contei tudo. Esperava que ela dissesse que era coisa da minha cabeça, que eu estava estressada. Mas ela ficou em silêncio por um tempo e depois disse: Eu sonhei com ela essa noite também. Ela me disse que viria te visitar.
A revelação da minha mãe me paralisou. Ela tinha sonhado com a vovó Lourdes naquela mesma noite. Como isso era possível? Eu não tinha comentado nada antes, não tinha dado pistas. Era cedo, o sol ainda mal atravessava as cortinas da cozinha, mas minha alma estava inquieta. Senti que algo maior do que eu estava acontecendo. Minha mãe continuou falando, enquanto preparava café, como se fosse a coisa mais natural do mundo. No sonho, sua avó estava sentada naquela cadeira de balanço, sabe? Aquela que ela tanto gostava. Ela me disse, vai ser hoje. Carolina vai me ver. Não se assuste. É preciso ponto. Fiquei sentada, sem conseguir tocar o pão que ela havia colocado na mesa. Tudo parecia surreal. Mas ao mesmo tempo, tão vivo, tão intenso, que não havia espaço para dúvidas. Minha avó tinha mesmo voltado. E não era uma simples aparição, era um recado. Um chamado. Naquela manhã, não consegui ir trabalhar. Liguei para meu chefe e inventei que estava com enxaqueca. Passei o dia na casa da minha mãe, tentando entender, tentando lembrar de cada detalhe da noite anterior. Aos poucos, algo dentro de mim começou a despertar. Era como se minha alma tivesse sido balançada, como se uma camada de cansaço e alienação estivesse começando a se desfazer. Minha mãe me olhou com uma serenidade estranha e disse, você precisa voltar àquela casa da avó. Lá no interior. É lá que tudo começou. É lá que ela quer que você vá. A casa da minha avó ficava em um vilarejo pequeno chamado Aracitaba, a uns 40 minutos de Juiz de Fora. Um lugar cercado de montanhas, estrada de terra e aquele silêncio que só o interior de Minas sabe ter. Depois da morte dela, a casa ficou fechada, mas sempre mantida. Meu tio Carlos ia de vez em quando limpar, cortar o mato. Era como um relicário, parado no tempo. E por alguma razão, fazia sentido voltar lá. No domingo, peguei o carro e fui. Levei comigo uma foto da vovó, a mesma que ela tinha no altar de casa, aquela onde ela aparecia sorrindo com o terço nas mãos. A viagem foi silenciosa. Não coloquei música. Só ouvia os sons da estrada, os grilos e o vento que entrava pela janela. Cheguei por volta das 3 da tarde. A chave ainda estava no mesmo lugar, escondida atrás de um tijolo solto na parede lateral. Quando entrei, a casa estava tomada de poeira e cheiro de mofo, mas intacta. Tudo no mesmo lugar, a toalha de crochê sobre a mesa, os santos no altar, o armário de madeira escura rangendo devagar com o vento. Sentei no sofá e fechei os olhos. Senti aquela presença de novo. Como se ela estivesse ali. Um arrepio percorreu minha nuca. Peguei a foto e comecei a conversar com ela, como fazia quando era criança e falava com o retrato do meu pai falecido. Vó, o que a senhora quer de mim? Por que voltou? O silêncio foi rompido por um estalo. A porta do quarto dela se abriu sozinha. Fui até lá, devagar, e entrei. Tudo estava exatamente como ela havia deixado. O lençol florido na cama, a colcha de retalhos dobrada aos pés. Mas o que me chamou a atenção foi o caderno velho sobre a cômoda. Um caderno que eu nunca tinha visto. Abri com cuidado. A caligrafia dela estava ali, firme e caprichada. Eram anotações espirituais. Orações, relatos de sonhos, visões. Em uma das páginas, escrita com tinta azul já meio apagada, li: se um dia eu partir e sentir que minha neta está se afastando da luz, voltarei. Porque o sangue chama. E a alma responde. Senti as pernas fraquejarem. Era como se tudo estivesse escrito para aquele momento. Ela sabia. Sempre soube que eu teria um momento de queda, de confusão. E planejou me chamar de volta. Era como se o amor dela tivesse atravessado o tempo, a morte, o véu invisível do espírito, só para me lembrar de quem eu era. Passei o resto da tarde ali, lendo cada página daquele caderno. Chorava como criança. Cada linha me tocava como uma oração feita para mim. Em uma das últimas páginas, havia uma frase destacada: a alma não se perde. Ela só se esquece.
Mas basta um chamado, e ela volta. Voltei para Juiz de Fora com o caderno nas mãos e uma certeza no coração: minha vida estava prestes a mudar. E aquela mudança começava por dentro. Algo dentro de mim tinha sido aceso. Depois daquela viagem a Aracitaba, nada mais foi igual. Era como se eu tivesse atravessado um portal invisível. Meus sentidos estavam mais aguçados, minha mente mais aberta. Comecei a perceber sinais por toda parte, pequenas coincidências que antes eu ignoraria, mas que agora carregavam um significado profundo. Na segunda-feira seguinte, fui trabalhar com o caderno da minha avó na bolsa. Sentia que ele era uma espécie de guia, um amuleto espiritual. Durante o expediente, abri em uma das páginas e li uma frase que dizia: escute o silêncio. É nele que a alma fala mais alto. À tarde, durante uma pausa, fui até o jardim nos fundos do prédio onde trabalho. Sentei sozinha, respirei fundo e tentei meditar, coisa que eu nunca tinha conseguido fazer direito. Mas naquela hora, naquele lugar, algo diferente aconteceu. Ouvi o som dos pássaros como se estivesse dentro de uma floresta, o vento batia suave no meu rosto e, por alguns segundos, o mundo parou. Uma paz indescritível me envolveu. Foi então que ouvi de novo a voz. Você está indo bem, minha menina. Abri os olhos de imediato, olhei ao redor, ninguém. Só o barulho das folhas. Mas não era imaginação. Era ela. Minha avó estava me acompanhando, guiando o meu retorno espiritual. Naquela noite, tive um sonho diferente de todos que já tive. Eu estava em uma casa antiga, de chão de terra batida, e havia uma roda de mulheres em volta de uma fogueira. Minha avó estava ali, mas mais jovem, com os cabelos soltos e os olhos brilhando. Ela me olhou e disse: Você carrega o domingo. O mesmo que eu. Precisa lembrar. Precisa aceitar. Acordei suando, o coração acelerado. Era como se minha alma tivesse voltado de um lugar sagrado. Comecei a pesquisar tudo o que podia sobre mediunidade, espiritualidade ancestral, benzimentos, linhagens espirituais. Cada palavra que lia parecia acender uma chama dentro de mim. Liguei para minha tia Rosa, irmã da minha avó, que mora em Cataguases. Ela sempre foi mais reservada, mas quando ouviu minha voz, foi direta: a Lourdes apareceu para você, não foi? Fiquei muda por alguns segundos. Ela continuou. Ela sabia que você teria esse chamado. Sempre soube. Sua avó tinha um poder muito grande, mas guardou com humildade. Você herdou. E agora é hora de aprender a usar. Combinei de visitá-la no fim de semana. Enquanto isso, passei as noites relendo o caderno, praticando o silêncio interior e fazendo as orações que minha avó havia escrito. Uma delas me marcou profundamente. Senhor das almas, luz que nos guia, desperta em mim aquilo que dorme. Que eu veja com os olhos da alma, ouça com o coração e fale com verdade. Que minha presença seja cura, e que o amor seja meu caminho. Algo dentro de mim começou a mudar de verdade. Meus colegas de trabalho começaram a comentar que eu estava diferente. Mais tranquila, mais serena. Eu sentia como se estivesse voltando a ser quem eu realmente era, alguém que eu nem sabia que tinha deixado para trás. No sábado, fui até Cataguases visitar tia Rosa. Ela me recebeu com um abraço apertado, e parecia já saber de tudo. Me levou até o quarto onde guardava os objetos antigos da família. Entre eles, havia uma caixa de madeira cheia de fitas, cartas e fotos. Mas o que mais me impactou foi um colar com uma pedra azul escura, envolta em prata, que ela me entregou com cuidado. Isso era da sua bisavó. Passou para sua avó. E agora é seu. Assim que toquei o colar, uma sensação forte percorreu meu corpo. Era como um calor que vinha de dentro. Fechei os olhos e, por um segundo, vi a imagem da minha avó sorrindo. Era como se ela estivesse ali, ao meu lado. Tia Rosa preparou um chá de ervas e me disse que naquela noite faríamos um pequeno ritual de acolhimento da ancestralidade. Não era um ritual formal, com regras rígidas. Era algo simples, feito com fé e respeito. E eu estava pronta.
Naquela noite, sentada diante de uma vela acesa, segurando o colar em uma mão e o caderno na outra, senti algo se abrir dentro de mim. Um espaço novo, cheio de memórias, luz e paz. A sensação era clara, eu estava sendo despertada para algo que sempre foi meu. E ali, com lágrimas nos olhos e a alma em paz, ouvi mais uma vez. Agora você lembra, minha menina. Agora você está pronta. Depois daquela noite em Cataguases, minha vida mudou por completo. Não da forma que as pessoas esperam quando falamos em transformação, com novos empregos, grandes reviravoltas ou decisões impulsivas. A mudança veio de dentro, silenciosa e profunda, como raízes que crescem no escuro da terra antes de florescerem. Voltei para Juiz de Fora com uma missão no peito: honrar o legado espiritual da minha avó. Não era apenas sobre mediunidade ou dons, era sobre escuta, presença, acolhimento. Era sobre lembrar quem eu era antes do barulho do mundo me fazer esquecer. Na semana seguinte, comecei a frequentar um pequeno grupo de estudos espiritualistas que se reunia discretamente na casa de uma senhora chamada Dona Silvia, no bairro Alto dos Passos. Lá encontrei pessoas que também estavam em busca, cada uma com sua dor, sua dúvida, seu silêncio. E em cada encontro, eu sentia minha avó mais próxima. Como se ela estivesse ali, sentada entre nós, sorrindo em silêncio. Com o tempo, comecei a usar o caderno dela como guia para pequenas práticas. Orava pelas pessoas do grupo, fazia benzimentos com galho de arruda e óleo de lavanda, como ela fazia comigo quando eu era criança. E cada vez que terminava, sentia uma energia percorrer meu corpo, como se mãos invisíveis me envolvessem em luz. O colar com a pedra azul escura passou a fazer parte de mim. Era como um elo direto com minha linhagem, um portal que mantinha a conexão com tudo que veio antes de mim. Algumas pessoas começaram a relatar sonhos comigo, outras disseram sentir uma paz imensa quando estavam ao meu lado. Eu não sabia explicar. Só sentia que estava no caminho certo. Foi então que algo ainda mais profundo aconteceu. Era madrugada de sábado. Acordei com o som de um sino tocando suavemente. Abri os olhos e vi, no pé da cama, minha avó. Mais jovem do que antes, com os olhos brilhando como a luz da alvorada. Ela não falou com palavras. Mas eu entendi tudo. Era a despedida. Ela se aproximou, me tocou o rosto com mãos invisíveis e me passou uma sensação que não sei colocar em palavras. Era como se ela dissesse: agora você cuida. Agora é com você. E desapareceu. Dessa vez, eu não chorei. Sorri. Porque entendi. Ela não precisava mais aparecer. Ela já estava em mim. Nas semanas seguintes, passei a atender algumas pessoas que me procuravam por indicação. Gente com dores na alma, em busca de respostas, de alívio. Nunca me apresentei como curadora, nem como médium. Apenas dizia: posso te ouvir. Posso te acolher. E muitas vezes, era isso que bastava. Minha mãe, anticética com essas coisas, passou a me ligar para pedir orações. Um dia me disse: você tem a força da sua avó. E ela tá viva em você. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. O caderno da minha avó hoje está guardado em um altar que montei em casa. Junto com ele, coloquei uma foto dela sorrindo e um galho seco de arruda que ela me deu quando eu era pequena. Às vezes, sento diante dele, fecho os olhos e escuto. Escuto o silêncio. Porque, como ela escreveu, é nele que a alma fala mais alto. E ela fala. Ela me guia, me sustenta, me lembra do que sou feita. Hoje, quando fecho os olhos, não vejo mais uma mulher assustada, perdida em meio à rotina. Vejo uma chama. Uma luz herdada, cultivada e agora expandida. Vejo todas as mulheres que vieram antes de mim, cantando baixinho dentro do meu peito. Minha avó me chamou pelo nome naquela noite para me lembrar do meu propósito. E eu ouvi.